Você sabe por que estas guitarras são as mais importantes da história do rock? Então vem comigo que eu vou te explicar. Se você gosta e conhece um pouco da história do rock, você deve saber que ao longo dos anos algumas guitarras se tornaram icônicas, seja pela identificação com algum determinado guitarrista, pela sua beleza e originalidade estética, pela qualidade e peculiaridade sonora, ou por tudo isso junto. Meu nome é Ricardo Vital, eu sou jornalista musical, fui repórter da revista Guitar Player por 10 anos e nesse vídeo eu vou te contar quais são as 10 guitarras que eu considero as mais importantes da história do rock e por quê. Black, Eric Clapton. O Clapton já usou literalmente dezenas de guitarras, mas foi com a Black Strat que ele se tornou mais reconhecido e com a qual ele ficou por mais tempo. Em 1970, o Clapton foi até a Showbud Music Store em Nashville, que era uma espécie de Teodoro Sampaio. Para quem não mora em São Paulo, a Teodoro Sampaio é uma rua famosa pelas suas lojas de instrumentos musicais. Lá na Showbud, o Clapton comprou nada menos do que 6 Stratocasters. Deve ser um tesão ser uma estrela do rock, né? Uma dessas guitarras ele deu para o Steve Winwood, outra para o Pete Townshend e uma terceira para o George Harrison, 3 grandes amigos seus. Com as outras 3, ele pegou as melhores peças e componentes de cada uma para compor uma guitarra única que se tornaria a lendária Black. A maior parte das peças utilizadas eram de Fenders de 1956, como o corpo, e 1957, como o braço. Essa guitarra foi vendida num leilão por $959 mil. Esse recorde já foi quebrado, mas na época ela foi considerada a guitarra mais cara já vendida. Eu aprendi tudo isso na biografia do Eric Clapton, que foi uma das fontes que eu pesquisei para poder produzir esse conteúdo. Na descrição desse vídeo tem link para esse e outros livros que eu consultei, caso você queira adquiri-los. Gibson SG Angus Young. O Angus Young deve ter centenas de Gibsons SG, mas a primeira ele comprou ainda no começo dos anos 70 numa loja local. Ele usou essa primeira guitarra até aproximadamente 1978, porém ele continua usando Gibsons SG até hoje, mas sem dúvida a mais famosa delas foi aquela com a qual ele gravou o clássico Back in Black, que é uma SG cereja escura. As marcações dessa guitarra são em forma de trovão e ela tem uma ficha de pôquer como base para chave seletora de captadores. Numa entrevista, o Angus Young foi perguntado qual guitarra ele escolheria se ele pudesse escolher apenas uma dentre a sua imensa coleção. E a resposta foi a seguinte. It's a vintage one. The one that I've always had and been on nearly every album I've ever done is a guitar that now because it's been on so many, AC/DC songs, I just save it for the studio now, and I keep it I keep it away. I don't want to, because over the years when I used to use it live, it got so many bumps and cracks, and I got to the point where I just thought, I don't want it damaged anymore. I want to make sure, preserve it, that that it's there for when I'm doing studio stuff. When I've got that guitar, it's so reliable. I just have to put it in and plug it in, and I can get all my guitars, line them up, and I can go through them all and go in, and you put them in. Everyone will go, yeah, that's a great sound. That's a good sound. But that one is your sound. That's the one. Wow. It's just got its own thing to it. Gibson Les Paul Slash. Não tem como a gente dissociar a figura do Slash das Gibson Les Paul. Mas a grande curiosidade é que a primeira Les Paul que o Slash teve, com a qual ele gravou o clássico Appetite for Destruction, não era uma Gibson original, e sim uma cópia feita por um luthier local chamado Chris Derrick. Esse cara era conhecido por fazer cópias extremamente fiéis das Les Paul 59, usando madeiras de altíssima qualidade. O Slash ainda tem essa guitarra até hoje, mas ele aposentou ela dos palcos com medo dela ser roubada ou danificada. Hoje em dia ele reserva ela apenas para registrar as gravações em estúdio. Claro que ao longo dos anos, o Slash teve mais inúmeras Gibson Les Paul e ele inclusive se tornou endorser dessa marca. A Gibson inclusive lançou um modelo Signature do Slash, baseado nessa primeira guitarra dele,
o que significa que a Gibson foi obrigada a copiar uma cópia da própria Gibson. Os deuses do rock and roll podem ser bem irônicos às vezes, né? Lucille B.B. King. O B.B. King batizou sua guitarra como Lucille após um incidente ocorrido num bar no começo da sua carreira. Vamos deixar o próprio B.B. contar essa história. We used to play at this little nightclub. In winter, it got quite cold there. They would take something that looked like a big garbage pail, half filled it with kerosene, light that fuel, set it in the middle of the dance floor, and that's what we used for heat in winter. Two guys started fighting one night, and one knocked the other one on this container. It was spilled on the floor. It looked like a river fire, and everybody started to run for the front door, including B.B. King. But when I got on the outside, I realized then that I'd left my guitar inside. I went back for it. The building was a wooden building, and it started burning rapidly. It started to fall in around me. I almost lost my life trying to save my guitar. And the next morning, we found that these two guys was fighting about a lady that worked in the little nightclub. I never did meet her, but I learned that her name was Lucille. I named my guitar Lucille to remind me never to do a thing like that again. And that's a true story. That's how it happened. Essa primeira Lucille, a guitarra resgatada na história que o B.B. King contou, era uma Gibson L30. Mas todas as outras guitarras que o B.B. King teve ao longo da vida foram batizadas como Lucille também. A que se tornou mais associada com ele é uma Gibson modelo ES-355 preta. Lindíssima por sinal. Frankenstrato Van Halen. Por volta de 1974, Van Halen construiu a sua própria guitarra e a intenção dele era fazer uma espécie de fusão sonora entre as Fender e as Gibson. Além disso, ele não tinha dinheiro para comprar uma guitarra dessas marcas, como a gente confere nesse trecho de entrevista. You know, at the time, nobody built their own guitars. What made you want? I didn't have the money, and the guitar that I wanted to play did not exist. It was that simple. Para construir a Frankenstrat, o Van Halen utilizou partes e componentes de várias outras guitarras, e daí o nome delas tem alusão ao Frankenstein. Aliás, Frankenstein não é o nome do monstro, e sim do cientista que o criou. Não sei porque eu falei isso agora, mas vamos que vamos. O visual chocante e incrível dela, que se tornou um ícone no universo da guitarra, também foi uma criação do Van Halen. Hoje em dia, a Frankenstrat está no Museu Natural de História Americana. Chique, né? Mick Albert, Keith Richards. Essa guitarra foi dada para o Keith pelo Eric Clapton no seu aniversário de 27 anos, que era a época que os Stones estavam gravando o lendário Exile on Main Street. O Keith Richards, evidentemente, tem várias outras guitarras, mas é a Mick Albert que vem à nossa mente quando a gente pensa nele. Essa guitarra tem a peculiaridade de não ter a sexta corda, e além de ter 5 cordas, ela é afinada em sol aberto, o que significa que quando a gente toca as cordas soltas dela, ela já soa como um acorde de sol maior. Sobre o nome dela, que é o nome de um personagem do Charles Dickens, o Keith Richards declarou o seguinte: "Não tem nenhuma razão para minha guitarra se chamar Mick Albert, exceto pelo fato de que é um nome incomum. Ninguém à minha volta se chama Mick Albert, então quando eu grito por Mick Albert, todo mundo sabe do que eu estou falando." Mais Keith Richards que isso, impossível. Isabella, Jimi Hendrix. O Hendrix adquiriu essa guitarra provavelmente em outubro de 1968 e permaneceu com ela até sua precoce morte em 18 de setembro de 1970. Embora ele tenha usado outras guitarras antes, foi essa guitarra que consagrou de vez o nome do Hendrix na história, não só da música, mas do mundo, ao tocar no lendário festival de Woodstock em 1969. Com a Guerra do Vietnã torando e milhares de jovens norte-americanos perdendo suas vidas à toa nas selvas vietnamitas, o Jimi Hendrix literalmente distorceu o solo norte-americano, emulando barulhos de bombas e aviões numa das cenas definidoras da segunda metade do século XX. Se você quer saber mais sobre isso, sobre a própria história do Hendrix, eu tenho um vídeo contando toda a trajetória dele. Eu vou deixar o card aqui em cima e também um link na descrição desse vídeo para você assistir na hora que esse aqui acabar. The Black Strat,
David Gilmour. Em 1970, no final da terceira turnê norte-americana do Pink Floyd, o caminhão com todo o equipamento da banda foi roubado. A maior parte dele foi recuperado, mas as guitarras não. E aí o Gilmour precisou comprar uma nova na loja Manny's, uma famosa loja de instrumentos musicais. Foi nessa Stratocaster preta que o Gilmour compôs as 4 notas iniciais de Shine on Crazy Diamonds. E também foi nessa guitarra que ele gravou a maior parte dos hits do Pink Floyd, como Money e Comfortably Numb, que é considerado por muita gente, inclusive eu, como um dos solos mais importantes da história do rock. Até o Gilmour encontrar sua versão definitiva, a Blackstrat teve nada menos do que 6 braços diferentes. Isso porque o David Gilmour gostava de experimentar componentes novos na guitarra para tentar entender como que cada um deles iria afetar a sonoridade da guitarra e a sua confortabilidade, o seu toque, a sua pegada na hora de tocar. Em 2019, essa guitarra foi vendida num leilão pela cifra astronômica de $3.300.000. Se você quer saber mais sobre a Blackstrat, comenta aqui embaixo Strato Preta ou Blackstrat, que quem sabe eu gravo um conteúdo exclusivo sobre essa guitarra. Gibson EDS 1275 Double Neck, Jimmy Page. A famosa guitarra de 2 braços, ao contrário do que muita gente pensa, não foi criada pelo Jimmy Page. Ela já existia no catálogo da Gibson, mas estava fora de série naquela época. Aí Jimmy Page encomendou uma para ele poder tocar Stairway to Heaven ao vivo e ele inaugurou ela em 1971 nos palcos. Com o sucesso que ela fez, a Gibson voltou a fabricar ela em série em 1977. E por que o Jimmy Page precisava de uma guitarra de 2 braços para tocar Stairway to Heaven ao vivo? Porque na versão de estúdio dessa música, ele utilizou 2 tipos de guitarras. Guitarras convencionais de 6 cordas e uma guitarra de 12 cordas para algumas partes. E aí, para conseguir reproduzir essas sonoridades todas ao vivo, ele precisava de um instrumento que trouxesse ao mesmo tempo as 6 cordas e as 12 cordas. Por isso que essa guitarra tem 2 braços. Se você não sabe como funciona uma guitarra de 12 cordas, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você aprender. E antes de eu revelar a primeira colocada, que você já deve imaginar qual é, me conta aqui nos comentários qual guitarra eu não poderia ter deixado de citar. Eu já estou preparando uma segunda parte desse conteúdo e quem sabe eu não incorporo a sua sugestão. Red Special, Brian May. A Red Special, sem dúvida, é a mais importante das guitarras citadas nesse vídeo, a começar pela sua exclusividade. Ela não foi construída por nenhuma das grandes marcas de guitarra, e sim pelo próprio Brian May e pelo pai dele quando Brian ainda era adolescente. Ela está registrada em todos os discos do Queen e, portanto, ela, por si só, é responsável por vários dos maiores clássicos da história do rock. Além de ter um visual único e incrível, essa guitarra também possui uma sonoridade peculiar e exclusiva que ajudou a forjar a identidade sonora do Brian May. Se você gostou do trabalho de pesquisa que eu realizei para esse conteúdo, considere me dar a sua contribuição através do Valeu Demais no valor que você desejar. Isso me ajuda a manter o canal e a continuar produzindo conteúdos como esse. E se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar também desse aqui. Continua comigo!